Uma criança perdida no mercado, uma adoção cheia de amor e um plot twist na história que nunca ninguém poderia imaginar. Oi, tudo bem? Eu sou a Débora. Aqui nesse canal nós conversamos sobre vários assuntos muito importantes para a nossa vida, entre eles adoção, entre eles adoção tardia, entre eles criação de filhos, maternidade, segurança nas redes e também lindas histórias para aquecer o seu coração. Se você quiser ter o seu coração aquecido, não perca, fica até o final para você ouvir a história linda de hoje. Era 1985, Joel acordou e não encontrou a mãe em casa. E ele soube que ela tinha saído para ir para algum lugar que ele não tinha certeza. E ele resolveu, como ele morava perto, ele resolveu ir até o mercado para encontrar, quem sabe, com a mãe dele lá no mercado. Só que ele rodou, o mercado lotado de gente, e ele acabou vagando tanto tempo e que acabou se perdendo da mãe dele. Como a família dele não foi localizada, Joel acabou sendo adotado por uma família na Austrália. Então, ele viveu nessa família adotiva, a mãe dele se chamava Julie, e criou ele com todo amor, com todo carinho, dando para ele oportunidade e tudo que ele precisava para crescer. E como vocês devem imaginar, o tempo foi passando e Joel continuou com aquela pergunta. Apesar de estar sendo criado com amor e com carinho com uma outra família, com certeza ele sempre se perguntou: cadê, afinal de contas, a minha mãe? O que, afinal de contas, aconteceu naquele dia? O porquê que eu não reencontrei a minha mãe? O que aconteceu aquele dia? Essas eram perguntas recorrentes e que não se calaram dentro do coração do Joel. Joel foi criado na Austrália por uma família australiana e o país dele era Filipinas. E ele, com aquelas perguntas no coração, foi em busca da história dele. Ele foi atrás, Joel conseguiu, ele tinha uma foto dele pequeno e ele foi nas Filipinas, naquele local que ele sabia que ele tinha saído, depois de pesquisar bastante, ele descobriu o local que ele tinha saído e ele foi tentar localizar a sua mãe. E a busca do Joel começou. Começou como uma formiguinha mesmo, né? Começou buscando, começou correndo atrás, tentando da forma com que ele sabia. Uma das ferramentas que ele utilizou foi pegar a foto dele quando pequeno e levou para aquelas pessoas daquela região ali, nos locais, e foi tentando, né, ver se ele conseguia encontrar alguém que se lembrava daquele rosto, né? Olha a vontade e olha a tarefa difícil que o Joel fez. Uma ferramenta que parecia até impossível, né? Uma ferramenta muito difícil, porque hoje em dia a memória da gente é bem complicada, né? Muitas vezes a gente não se recorda. Mas aquele trabalho que ele fez o ajudou bastante. Ele contou com a ajuda da comunidade, de quem estava em volta, de boas pessoas, de gente que se interessou. Ele também procurou ajuda na mídia, né, em locais, em rádios, em pessoas que estavam ali para realmente tentar localizar, né, a mãe dele. E num determinado momento ele localizou uma mulher que havia perdido uma criança. E teve um encontro com essa mulher, foi um encontro emocionante, muitos abraços, muitos choros, né? E para que isso fosse comprovado, eles foram para o DNA, fizeram o teste de DNA, mas infelizmente esse primeiro encontro ele não era real.
aquela mulher realmente ela havia perdido um filho, ela também procurava o filho, ele teria mais ou menos a mesma idade, mas não era o Joel, o filho daquela mulher, portanto ela não era a mãe que ele tanto procurava. Mas Joel não se deu por vencido e Joel continuou tentando localizar a mãe dele naquele local. Ele continuou por batalhar, por ir atrás e responder as perguntas que ele tinha. O que, afinal de contas, teria acontecido? Né, um país, as Filipinas e aquela região que Joel havia saído, era uma região pobre, uma região sem muitas condições, né? Então, realmente, se não fosse o fato da adoção, de que ele foi adotado, deu a ele uma condição para ele continuar, né, procurando, porque uma busca dessa custa, né? Ela tem custos e muitas vezes são altos. E Joel continuou batalhando, indo atrás de responder as perguntas dele. E finalmente Joel encontrou uma segunda mãe, uma mulher que também contava a mesma história e muitos detalhes e muitas camadas nessa história, né? E Joel finalmente ele encontrou essa mulher e o teste de DNA deu positivo. Realmente aquela mulher era a mãe do Joel, né? Então, neste momento ele pôde se identificar, né, com aquela família, com aquela mãe, ele pôde conhecer outros familiares, ele pôde realmente consolar o seu coração, responder perguntas e entender quem era ele, qual era a identidade dele e da onde ele tinha vindo. E quem sabe olhar em rostos parecidos com ele, né? Porque a família australiana dele era uma família bem diferente fisicamente, apesar dele ter sido cuidado com muito amor e com muito carinho por aquela família. Então vamos falar agora da mãe adotiva, né? Que sempre apoiou o Joel nesse sentimento. Então, realmente, eu me coloco no lugar dele, eu me coloco no lugar de uma criança, de um ser humano que, se nunca tivesse visto os seus familiares, eu acho que eu seria uma pessoa que iria atrás para compreender. Eu conheço pessoas adotivas que nunca tiveram esse tipo de interesse, não quiseram saber, não quiseram contato, mas conhecer a história, saber de onde veio, é uma questão importante da identidade, para a saúde mental. Então, essa mãe adotiva, ela sempre deu apoio para o Joel, essa história. Ajudou, apoiou. Por quê? Porque o amor, gente, o amor, ele não divide, o amor, ele soma, né? Se há compreensão, carinho, amor de verdade, o amor soma, né? O amor, ele só separa, ele só traz problemas quando ele não é amor, quando ele é outra coisa disfarçada de amor. Porque o amor de verdade, ele soma. O amor de verdade compreende. O amor de verdade faz o que é melhor, pensa no que é melhor para o outro. E assim, a Cat sempre apoiou o filho dela na busca pela verdade. A origem de uma pessoa, ela não deve ser negada para ela. Se ela quer saber da sua origem, ela merece saber. Ela merece conhecer. Se ela pergunta, será que eu tenho irmãos de sangue, irmãos biológicos? Como seria? Essa pergunta ela deve ser respondida. Ele merece saber dessa história. Amar alguém não apaga a história dela. Muito pelo contrário, né? Amar alguém representa muita cura, reconciliação com quem ela é. Amar não significa negar a história, não significa largou o passado para lá, morreu tudo, não. O Joel, ele foi muito feliz, foi muito amado, compreendido, mas a pergunta dele continuou. E ele merecia ter essas respostas. A gente vê que nós vemos hoje em dia que, por algum motivo que nós não sabemos, né,
Tem gente que prefere andar sozinho, tem gente que fala eu não preciso de ninguém, tem pessoas que não cumprimentam os seus vizinhos, tem gente que dizem, não quero falar com ninguém, eu não falo com ninguém. A pessoa se orgulha de não conhecer nenhum vizinho, mas eu não acho isso. Aqui a gente está vendo na história do Joel como que pessoas, a comunidade ali em volta conhecer o Joel, conhecer a mãe, abençoou a vida deles. Tem momentos que a comunidade acaba atrapalhando? Infelizmente tem. Mas nesse caso, realmente, é porque no meio de um lugar, de uma comunidade, de um grupo, nós vamos encontrar pessoas muito boas, mas nós vamos encontrar pessoas que não são tão boas, né? E então, o que costuma acontecer? Nós atraímos para nós quem é parecido com a gente, tá? Se você anda com gente do mal, pense sobre quem você é. Porque quando você é uma boa pessoa, você atrai pessoas boas para o seu lado. Se você ajuda muita gente, vai andar do seu lado quem também gosta de ajudar. Se você ama e transmite o seu amor através de ações, porque o amor é o que o amor faz, você vai atrair pessoas parecidas com você. Você pode ter certeza. Então, a comunidade sim faz toda a diferença. Ninguém consegue andar sozinho. Nós precisamos de apoio para tudo na vida. Pense sobre isso se você acha que, eu não preciso de ninguém. Isso não é verdade. O DNA, né, não substitui nada, mas traz paz, né? Então a terceira coisa que a gente pode pensar sobre essa história do Joel, né, é que todos nós, que eu já falei bastante sobre isso, né, todos nós precisamos de paz no coração. Se há uma pergunta, se há um desejo, a pessoa merece procurar e resolver aquela pergunta que está no coração dela para ela ficar em paz. Mães adotivas sentem medo mesmo. Isso eu acredito que seja um medo natural. E tá tudo bem, né? A Julie, com certeza, dentro do coração dela, o coração se apertou. Em muitos momentos eu acredito que aquelas perguntas e indagações do Joel não estavam tão confortáveis assim. Mas, por amar aquele filho, por ter uma visão de amor da vida, né? Egoísmo não combina com uma mãe adotiva. Egoísmo não combina. Adoção é amor. Então, a Julie refletiu, com certeza ela teve os medos no coração, mas ela apoiou o filho dela. E para terminar, eu quero falar sobre a identidade, que é muito importante para a nossa saúde mental, né? A nossa identidade é importantíssima para a gente se sentir em paz. Eu tenho certeza que quando aquele dia, quando o Joel voltou para sua casa, o Joel passou a refletir e lembrar sobre tudo que tinha acontecido e sentiu o coração dele aquecido, aquelas respostas serem dadas. Isso é muito importante para a saúde mental, como um ser humano, como alguém. Então, a identidade é muito importante. A nossa identidade ela precisa estar muito clara e muito fortalecida. Em primeiro lugar, que somos filhos de Deus e amados. É a primeira coisa. E depois disso aqui na Terra, os nossos pais aqui na Terra, aqueles pais que o Senhor nos deu para eles. Muitas vezes tem pai que não consegue dar conta, tem mãe que não consegue dar conta. E é onde entra outras pessoas, é onde outras pessoas são importantes na vida de todos. Outros irão dar amor, outros poderão amar, outros poderão criar, né? E são muitas mãos que nos amam até a gente chegar à idade adulta. Nós não somos amados somente pelos nossos pais, ou mães ou pais adotivos. Nós somos amados pelos professores, nós somos amados pelos pastores, pelos nossos líderes, por tantas pessoas que nos amam até chegarmos à idade adulta. Então, você também, que é um adotado e que tem também uma história assim, ou se você procura a sua família, saiba disso.
Se você está adulto, muita gente te amou até você chegar à idade adulta. E se você pensa sobre isso, nossa, mas por que que Deus permitiu? Deus tem os seus planos perfeitos, nós não sabemos, mas nós sabemos que Ele sempre é o melhor. A palavra de Deus fala, sou eu que sei os planos que tenho para você. Planos de fazer o bem e não o mal. Jeremias 29:11. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha ficado até aqui de verdade. E até a próxima. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de deixar o seu like. Até a próxima. Bye, bye.